Olá, vamos dar início ao grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos à nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em seu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado, que o teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Olá, amigos! Mais uma vez vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós que somos o GEOB, o grupo de estudos das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Lembrando que os trabalhos doutrinários da nossa casa já retornaram de forma presencial e acontecem sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E o nosso grupo de estudos, que ainda está nesse formato aqui, para aquelas pessoas que não podem presencialmente, também às quartas-feiras, das 19h às 20h, lá na nossa casa. Então, vamos prosseguir aqui com o nosso estudo. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos no livro 2º, cujo título é Do Mundo Espírita ou dos Espíritos, e nós já estamos no capítulo 3º, cujo título é Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Nós já passamos pelo item A Alma Após a Morte, separação entre a alma e o corpo, e hoje nós vamos dar prosseguimento à pergunta número 155. Lembrando que na semana anterior nós chegamos a ler a pergunta 155 desse item separação entre a alma e o corpo, e que essa pergunta ela tem um desdobramento. Kardec faz uma complementação. Então, nós vamos lembrar qual foi a pergunta 154 que introduz esse item separação entre a alma e o corpo, né? Lembrando que o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes ou 4 livros, os livros em capítulos e os capítulos em itens. Então, nós estamos no capítulo 3º do livro 2º e no item separação entre a alma e o corpo. E na semana anterior, na pergunta 154, a pergunta que Kardec fez é aquela que muitos de nós, muitos temem, né? Dói o desencarne no momento da separação entre a alma e o corpo, da morte do corpo, dói? E vimos que a resposta dos espíritos foi que não, e que muitas vezes o corpo sofre muito mais durante a vida do que no momento em que o espírito está se desligando, se separando, porque o que morre ali é aquele corpo físico e não o espírito imortal que somos, porque a individualidade, o espírito permanece. Então, na pergunta 154, Kardec perguntou se existe dor. Os espíritos disseram que não tem dor, e que esses sofrimentos que por vezes, né, acontecem no momento da morte, que para a maioria dos espíritos é como se fosse uma libertação, é um peso que o espírito está se vendo livre de um peso, como se estivesse carregando algum fardo muito pesado, e naquele momento a sensação não é de dor, é de alívio, de prazer, porque chega ao fim aquela prisão, porque para o espírito, esse momento que ele está encarnado num corpo físico
ele está limitado em seu potencial do espírito. Então, é prisão nesse sentido, de limitar a capacidade do espírito. Então, no momento em que deixa esse corpo, essa roupa, o alívio, porque está livre dessa prisão que limita as possibilidades, tudo que o espírito é capaz de fazer no corpo, prende, limita. E aí, Kardec vai perguntar na 155, então, como é que se dá, como é que se opera essa separação entre a alma e o corpo? A resposta dos espíritos vimos também na semana passada que, desligando-se os laços que a retém a alma ou espírito, o espírito se desprende. Então, nós já vimos nos capítulos anteriores, nos itens anteriores, que enquanto estamos encarnados, nós temos um corpo físico e o nosso corpo perispiritual, que é o perispírito, está ligado a este corpo físico. Esse laço que se desprende é justamente desse corpo perispiritual se desligando e se afastando do corpo físico. Foi aí que paramos na pergunta número 155. Então, vamos hoje à pergunta número 155A que Kardec fez aos espíritos. A separação opera-se instantaneamente e por uma brusca transição? Há uma linha demarcatória entre a vida e a morte? Então, Kardec pergunta, essa separação do corpo que o espírito vai fazer é instantânea, é brusca, ou há uma linha demarcatória entre a vida e a morte? Pergunta 155A. Vamos ver o que os espíritos responderam. Lembrando para vocês que a tradução que eu leio aqui para vocês é a de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e vocês acompanham aí de casa com a tradução que vocês tiverem. Resposta dos espíritos. Se essa separação é instantânea, brusca, não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que subitamente se liberta. Os dois estados se tocam e se confundem de forma que o espírito se desprende gradualmente de seus laços, soltando-se e não rompendo. Então, não há uma coisa como se fizesse de forma abrupta, que se desliga. Não, vai se soltando, se desligando esses laços, e aí há o desligamento total e o espírito deixa de poder utilizar aquele corpo físico que foi o seu instrumento, a sua roupa durante esse aprendizado, durante o momento que ele esteve encarnado nesta experiência. Então, quando os espíritos dizem não, a alma não se desprende de forma abrupta, de rompante, eles vão dizer também que, então, os dois estados se tocam e se confundem. Que estado é esse em que o espírito ainda está nessa confusão? Nem está desencarnado, nem está encarnado. Porque ainda está preso ao corpo físico e ainda não está totalmente na dimensão espiritual. Enquanto esses laços estão se desprendendo e o perispírito está se afastando daquele corpo físico, há ainda um estado em que ele não está nem desencarnado, nem encarnado. Está ainda entre um e outro. Está saindo da desencarnação, deixando o mundo material, a dimensão material, e entrando na dimensão espiritual ou no plano espiritual. Então,
esses dois estados em que não está nem encarnado nem desencarnado, porque não está encarnado, porque já está se desprendendo do perispírito, e não está desencarnado porque ainda está preso ao corpo físico. Então, esses dois estados, os espíritos vão dizer, se tocam e se confundem, de forma que o espírito vai gradualmente se afastando, se desligando, até quando o último laço se desprende, aí sim, acabou aquele corpo físico, o espírito está totalmente desligado dele. Nós já vimos aqui, no nosso estudo do Livro dos Espíritos, que a sistemática que Kardec utilizou, a metodologia para trazer as informações do Livro dos Espíritos foi: ele faz a pergunta, depois coloca a resposta dos espíritos e em algumas perguntas ele tece comentários. É o caso dessa pergunta 155A. Vamos ao comentário de Kardec a respeito dessa pergunta, se a separação do corpo, né, se dá de forma brusca, se é de forma instantânea. E os espíritos disseram que não. Agora vamos ver o que é Kardec, os comentários que ele teceu a respeito dessa resposta dos espíritos. Durante a vida, o espírito liga-se ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é somente a destruição do corpo e não a desse envoltório, que dele se separa quando cessa a vida orgânica. A observação prova que, no instante da morte, o desprendimento do espírito não se completa subitamente. Antes, opera-se gradualmente e com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para alguns, é muito rápido e podemos dizer que o momento da morte é também o da libertação. Mas em outros, sobretudo naqueles cuja vida tenha sido toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado e perdura por vários dias, semanas e mesmo meses, o que não quer dizer que haja no corpo alguma vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre em razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É racional admitir que, com efeito, quanto mais o espírito está identificado com a matéria, mais sofrerá para dela se separar. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de despreendimento, mesmo durante a vida corporal, e quando chega a morte é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam novamente que a afinidade que em certos indivíduos persiste entre a alma e o corpo é, às vezes, muito penosa, porque o espírito pode provar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e particular a certos gêneros de morte, apresentando-se em alguns suicídios. Esse foi o comentário de Kardec, não um comentário extenso, então a gente vai voltar aqui lendo e fazendo as nossas considerações, as nossas reflexões em cada parte, para que a gente não perca nada do que está sendo
trazido aqui para nos auxiliar, porque é para isso que a gente estuda o Livro dos Espíritos, para dizer assim, como esse instrumento de aprendizado que foi ofertado para que eu possa utilizá-lo no meu desenvolvimento espiritual, como eu posso entender isso e utilizar no meu processo, nessa experiência que eu estou vivendo agora com este personagem. Porque esse personagem um dia vai acabar. Esse personagem vai morrer. Porque o que morre é essa experiência, mas nós continuamos espírito e individualidade. Então, utilizar as informações que são trazidas com as nossas reflexões, com o nosso estudo, para que a gente possa utilizar no nosso processo, a favor do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Então, vamos lá. Kardec começa dizendo, durante a vida, o espírito liga-se ao corpo pelo seu envoltório semimaterial, perispírito. Qual é esse? É o outro corpo que nós temos, aquele corpo que a gente utiliza quando está em desdobramento, quando está em sonho, que é um outro corpo que nós temos e que é ligado ao corpo físico. Então, enquanto estamos encarnados, temos um corpo físico, um perispírito, que é o envoltório desse corpo, que é um corpo semimaterial, não tão denso quanto esse. Está ligado o tempo todo, enquanto eu estou encarnado, a este corpo físico. Ok, já entendemos isso. Ele continua dizendo, a morte é o quê? Apenas a destruição desse corpo físico. Então, o que morre é o corpo, porque o outro perispírito, que é também um outro instrumento do espírito, porque o perispírito também não é o espírito em si, tanto o corpo perispiritual como o corpo físico representam, são roupas do espírito, da individualidade, da mente, consciência pensante. Então, morreu, acabou esse corpo físico. Continua outro corpo espiritual servindo ao espírito, a essência, a consciência que nós somos. Acabou, morreu. Por quê? Porque a vida orgânica desse corpo cessou. E quando esse corpo não tem mais vitalidade, vida orgânica, por algum motivo, por doença, por acidente, esse corpo daqui, o perispiritual, não pode usar mais ele. Então, a gente não desencarna porque o espírito abandona o corpo. A gente desencarna porque o corpo não serve mais para o espírito utilizar. Então, ele diz, cessa a vida orgânica. Esse corpo, falhou, não funciona mais. Então, o espírito não pode mais utilizar. Então, cessou, permanece o corpo, porque não foi ele que morreu, o perispírito. O que morreu foi o corpo físico. Então, eu permaneço com o corpo perispiritual e estou agora em outra dimensão. Continuando, ele vai dizer que é nesse instante que morre o corpo físico que esse outro se desprende. E que isso não acontece de forma abrupta, brusca, que existe uma certa lentidão, mas que essa lentidão, ou seja, o tempo que isso se dá, depende de indivíduo para indivíduo, porque nós somos únicos. O Criador, tão maravilhoso, por amor a nós, fez cada um de nós únicos. Não tem um igualzinho ao outro. Então, a singularidade, cada um é único. Então, esse tempo varia de espírito a espírito. Não é determinado. É X horas, é X dias, é X meses. Não. Depende de cada espírito. Mas o que é que vai definir que cada espírito seja um tempo diferente? Kardec explica. Para alguns é rápido e pode-se dizer que é tão rápido que é quase que no momento em que o corpo morre, o desligamento vai sendo feito de forma mais rápida e é quase que como se fosse no mesmo instante. Mas em outros é bem mais lenta. Pode levar horas, dias, semanas, meses. O que é que quer dizer isso? Kardec diz, depende do quê? De como
o espírito lidava com esse corpo quando estava vivo. Então, assim, eu sou muito apegado a este mundo material, eu sou muito apegado a este corpo. Eu vivo muito voltado para as coisas do que eu posso tocar, pegar, sentir, o que é meu, o meu corpo, as minhas coisas, as minhas posses, os meus títulos. Quanto mais a gente é apegado a esta dimensão, a esse mundo material, sensorial, mais difícil vai ser, né? A gente tem dificuldade em abandonar aquilo que a gente se apega, né? Ah, eu gosto tanto, mas não dá mais, já tá na hora de você trocar, mas eu gosto tanto, né? Porque quando a gente gosta, a gente se apega. Quanto mais o espírito é assim, mais lento vai ser o processo, né? Só que Kardec faz um alerta aqui, né? Dá uma informação importante. Não é porque vai demorar dias, semanas ou meses que significa que esse corpo tem vitalidade e que o espírito ainda possa utilizar ele. Não, não tem. Mas o apego do corpo é ainda muito grande e ainda há muito energia concentrada por conta desse apego que o espírito tem. Isso faz com que esse processo seja mais demorado, mas não significa que haja nenhuma possibilidade de, então se dura dias, meses, possa ser que ainda o espírito lá numa hora ele consiga ainda voltar para esse corpo ou utilizar esse corpo. Kardec diz, nenhuma possibilidade mais, porque já cessou a vida orgânica. O fato do espírito, através do perispírito, ainda estar ligado a esse corpo durante um tempo, não significa que vai poder viver de novo neste corpo. Então, ele vai dizer, continuando, que o que é que define, então, se esse tempo vai ser mais curto ou mais lento? Quanto mais apegado, quanto mais importância se dá à vida material, às coisas materiais, às sensações, mais difícil. E aí ele continua dizendo, então, já que é assim, é lógico, é racional admitir que quanto mais o espírito é apegado, mais sofrerá para dela se despregar. Se desprender, desculpe. Por outro lado, quanto maior a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, o desprendimento, o estar voltado para sentimentos outros, para algo que transcende a esse momento, entender que tudo não é aqui e agora, que o espírito é imortal, que permanece, que existe algo maior que rege a nossa vida, a nossa existência. Então, está voltado para a espiritualidade, para a transcendência, para o luminoso. E isso facilita. Quanto mais a gente leva a vida nessa direção de uma atividade intelectual, da gente conhecer, se informar, entender a dinâmica do mundo, das coisas, quanto mais a gente tiver uma ética, um sentimento de coletividade, de auxílio ao outro, quanto mais a gente vai nessa direção, mais fácil fica abandonar esse corpo quando ele não serve mais. Então, Kardec continua. Esse movimento opera um desprendimento, porque isso já vai acontecendo durante a vida. É aquelas pessoas que dizem assim, não, eu não quero morrer, mas também eu não tenho uma morte, não. Na hora que tiver, a morte é consequência do viver. A morte não é o fim da vida. A morte faz parte da vida. Então, ele diz, essas pessoas aí já estão automaticamente começando o seu despreendimento de forma gradual. Então, quando chega na hora, não tem nenhum apego, não tem nenhuma dificuldade. E Kardec vai dizer, como se chegou a esse entendimento, além da resposta dos espíritos, analisando os estudos sobre os indivíduos que foram observados no momento durante a morte. Então, os relatos de como foram esses
desligamentos de vários espíritos que vêm, e a partir da análise de como viveram, dá para aferir que essa dificuldade tem a ver, ou esse tempo, essa facilidade tem a ver com como o espírito levou a sua vida. Vai dizer também que essas observações, né, essas análises provam que a afinidade, ou seja, o apego que certos espíritos, que as pessoas têm entre a alma e o corpo, é às vezes danosa ao próprio processo, prejudicial a gente. Por quê? Porque quando esse desligamento demora, leva meses, Kardec vai dizer, o espírito pode sentir as sensações do processo de decomposição. Só que ele deixa bem claro, eu grifei aqui no meu de amarelinho para que a gente possa entender isso bem, que isso é excepcional e particular. Não significa que todo espírito apegado, materialista, vai ficar lá preso e vai sentir toda a decomposição do corpo. Ele diz, em casos excepcionais, particulares e em certos gêneros, ou seja, tipos de morte, como, por exemplo, em alguns casos de suicídio, Kardec diz em alguns casos. Então, não é para a gente sair por aí dizendo que todo suicida fica preso. Gente, as coisas não são assim, porque nós somos singulares. O processo de cada pessoa se dá de forma diferente, mas em alguns casos isso se dá. Então, se a gente quer que uma roupa que está apertada, que não serve mais, a gente quer se ver livre dela, a gente tem que dizer assim, ótimo, ela serviu para mim, eu gostava muito desse vestido, dessa blusa, eu ficava ótima quando eu usava, mas agora está apertada, não está me fazendo bem, tchau, você cumpriu a sua função e eu vou seguir. O sapato está apertado, mas eu gosto tanto, não tem mais esse modelo. Já fui na loja, não tem mais o meu tamanho, vou ficar com ele apertado, doendo? Não. Que bom que eu pude usar ele o tempo que deu no meu pé, que estava legal. Agora não dá mais, tchau, sapato, que eu vou usar outro. Então, quanto mais a gente se desapega, quanto mais a gente entende que nós somos espíritos imortais, e o que vai morrer é o corpo físico, mas que eu vou continuar sendo o que eu sou, numa outra dimensão, e seguindo a minha história, eu me liberto de, no momento em que a vida orgânica do meu corpo não puder mais servir ao espírito que eu sou, eu não vou ter nenhuma dificuldade de deixar o corpo. Vou lamentar na hora um pouquinho assim, poxa, foi, né? Acabou o tempo? Acabou. Então vamos lá, vamos ver agora qual é a nova jornada. Vamos ver para onde vamos agora, com quem estaremos, que lugar eu gostaria de ir, o que é que eu vou querer fazer, porque aquele corpo não vai servir mais. Então não adianta ficar chorando, lamentando, querendo se segurar nele, porque isso só vai ser doloroso para o espírito. Então, a pergunta 155A, se essa separação do corpo, do espírito, com o corpo físico que lhe serviu de instrumento, de roupa, ela é instantânea, brusca? Não. Ela acontece de forma, né? É como os laços vão se desprendendo. E quanto mais liberto o espírito sente, melhor ele vai. Ai, que alívio, ai, que peso que aquilo estava. Às vezes a pessoa está doente durante muito tempo, durante muitos anos, e preso naquele corpo que não tem mais vitalidade, que não tem mais saúde. E quando vai se desprendendo, ai, que alívio! E quando se rompe o último, diz assim, pronto, aquele corpo não é mais útil para mim. Eu vou continuar a minha jornada, porque eu sou um espírito imortal. Essa foi a pergunta número 155A do livro 2º, capítulo 3º, item separação entre a alma e o corpo. E na semana que vem,
nós damos continuidade ao nosso estudo com a pergunta número 156. Lembrando que a nossa casa, a Escola Espírita Francisco Xavier, tem as suas doutrinárias sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, e que o nosso estudo aqui do Livro dos Espíritos, do grupo de estudos das obras básicas, acontecem sempre às quartas-feiras, das 19 às 20 horas na nossa casa e aqui através desse formato para aqueles que não podem presencialmente, ok? Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Te agradecemos pelas energias amorosas que fomos envolvidos e que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem.